Olá, turma! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Patrícia e hoje a nossa aula será de Sociologia. Bom, turma, vamos iniciar a nossa aula. Seguimos aí a página 13 a 16 da apostila de vocês, que é o mesmo assunto, porém aqui no slide nós só temos uma abordagem diferente. Sobre o surgimento da sociologia. Nós temos aqui as arestas, os braços que surgiram, que deram ênfase ao surgimento da sociologia. O propósito do pensamento iluminista era de iluminar a realidade, trazer à luz da razão. Revolução Francesa está mais relacionada com transformações políticas. Mudou. Foi a própria maneira como se enxergava o poder, cada vez mais separada da religião. Fundamento da autoridade do Estado está na vontade do povo. Revolução Industrial mudou radicalmente a economia, consolidou definitivamente o capitalismo como sistema econômico reinante. A produção econômica deixava de ser manual, artesanal, passando a ser baseada no uso de máquinas. A produção se tornou muito maior e mais rápida. A própria organização social se modificou em função da indústria nas cidades, e para lá se dirigiram as massas de trabalhadores. Então aí nós temos os três fatores que fizeram ocorrer o surgimento da sociologia na Europa do século XIX. Pensamento iluminista, que era o pensamento de mudança, de acender as luzes. A Revolução Francesa, com os ideários de cada vez mais liberdade e separação da religião. E a Revolução Industrial, que foi, assim, digamos que o estopim para o surgimento da sociologia, porque houve uma grande mudança dentro do pensamento humano naquela revolução. Toda a mudança que está bem explicada aí, nesse slide. Então, na Europa do século XIX, todas as transformações ocorridas em razão do iluminismo, da Revolução Francesa e como estopim a Revolução Industrial fizeram surgir a sociologia, como eu já disse para vocês dentro da sala de aula, uma ciência nova, Em relação à filosofia, por exemplo, a sociologia é uma ciência nova e o seu criador, o que foi conhecido como fundador, Auguste Comte, e quem deu o caráter científico à sociologia, Émile Durkheim. Bom, turma, agora nós vamos falar um pouquinho sobre darwinismo social. É um nome moderno dado a várias teorias da sociedade que surgiram no Reino Unido na década de 1870. Trata-se de uma tentativa de se aplicar o darwinismo nas sociedades humanas. Descreve o uso dos conceitos de luta pela existência e sobrevivência dos mais aptos para justificar políticas que não fazem distinção entre aqueles capazes de sustentar a si e aqueles incapazes de se sustentar. Bom, essa também é uma matéria que nós já trabalhamos no primeiro ano e eu conversei muito com vocês sobre ela na época. Bom, darwinismo social. O nome dessa teoria deriva do nome do seu estudioso. Na época, ele era um naturalista. Se hoje fôssemos comparar, era um biólogo. Inclusive, passou pelo Brasil, Ele viajou o mundo observando as mais diversas espécies. E a sua teoria era o seguinte, que as sociedades mais
aptas iam se sobrepor às menos aptas como uma forma de adequação natural do mundo. Então, a teoria de Charles Darwin deriva do nome do próprio autor. Darwinismo social vem de Charles Darwin. E essa teoria, né, muito difundida na Europa e posteriormente em outras sociedades também, exemplifica o fato de a sociedade mais apta se sobrepor à menos apta. Bom, turma, agora nós vamos falar um pouquinho do criador, né, do ideário positivista, que é Auguste Comte, o pai também da sociologia, o fundador da sociologia. Amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Essa frase é muito conhecida dentro do trabalho de Auguste Comte. Positivismo, extrema valorização do método científico das ciências positivistas baseadas nos fatos e na experiência. Culto da ciência e sacralização do método científico, benefícios da industrialização e otimismo em relação ao progresso capitalista. Então vamos entender, gente, a ideia positivista criada por Auguste Comte, uma corrente muito difundida na Europa e posteriormente no Brasil, ela tem por intuito o seguinte, que o ser humano, né, que a pessoa, que a sociedade, que obedece à ordem, atinge o progresso. Bom, e aqui, em cima dessa teoria, ele criou até uma obra que nós chamamos de obra máxima de Auguste Comte, que se chama A Lei dos Três Estados. Essa lei dos três estados é o seguinte, ele divide em estados, né? Primeiro estado, o estado teológico, que seria o período em que a sociedade seria explicada pelo lado teológico, pelo lado filosófico, ligado à religião. Depois nós temos aí o intermediário, chamado de metafísico, que a ciência já estaria em curso dentro da sociedade, fazendo uma transição entre aquilo que era explicado pela religiosidade com a inserção da ciência, da pesquisa, do método científico sendo utilizado para a justificativa. E, por fim, chegando dentro do ideário positivista, o estado positivo. Que estado é esse? É o estado em que a sociedade se encontra hoje, aonde existe ciência para explicar os fatos. Não existe achismos, né? Os achismos existiam até a inserção da ciência, até a chegada de Émile Durkheim dentro da sociologia, quando ele deu a essa disciplina um caráter científico. O caráter científico demanda pesquisa. Então, na lei dos três estados, vamos relembrar, estado teológico, a religião explica. Metafísico é a inserção da ciência, mas ainda tem um pouco de religiosidade, a transição. E por fim, positivo, a ciência explica os fatos. Não existe achismos, eu acho, não. Eu tenho que estar bem argumentado, com uma base sólida e bem argumentada para que ocorra explicações, para entendimento e estudo dos fatos. Bom, turma, por último, mas não menos importante, o positivismo no Brasil. O positivismo teve influência fundamental nos eventos que levaram à proclamação da República no Brasil, destacando-se o coronel Benjamin Constant. A conformação atual da bandeira do Brasil é um reflexo dessa influência na política nacional. Procura indicar, ao mesmo tempo, a continuidade social do Brasil.
o retângulo verde e o rombo amarelo e a mudança, ou seja, o avanço de regime político que então se operava no país, a esfera armilar. Na bandeira, lê-se a máxima política positivista, ordem e progresso, surgida a partir da divisa kantiana, o amor por princípio e a ordem por base e o progresso por fim. Bom, eu já falei essa frase no slide anterior. Dentro do nosso país, gente, eu já até contei isso para vocês em sala de aula. O dístico da bandeira nacional, ordem e progresso, ele é de total influência positiva. Por quê? Influência do positivismo. Por quê? Benjamin Constant, um dos articuladores da Proclamação da República, juntamente com outras pessoas, é claro, ele era um estudioso dos ideais de Augusto Comte. E no Brasil, em meio ao período da Proclamação da República, ali meados do século XIX, ele encontrou campo para disseminar as ideias positivistas dentro de uma escola politécnica no estado do Rio de Janeiro. Então, essa difusão das ideias positivistas em meio à proclamação da República, em meio a uma nova Constituição brasileira, fez com que algumas coisas tivessem influência direta. O dístico da bandeira, a separação Estado-Igreja, os feriados nacionais, o casamento civil. Esses são alguns pontos que foram influenciados diretamente pelo positivismo no Brasil. Bom, turma, espero que tenha ficado claro. Após assistir a aula, sugiro que vocês leiam as páginas determinadas no primeiro slide e na plataforma vão ficar atividades relacionadas à aula de hoje. Beijo grande no coração de cada um.